gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos agora para a nossa primeira videoaula. E nossa primeira aula será de ciências, tá bom? Nós iremos falar sobre a luz do sol. A gente já iniciou esse conteúdo em sala, mas agora eu vou estar apresentando para vocês o globo terrestre, tá bom? E vou representar a luz do sol no globo terrestre para que vocês possam ter uma noção melhor de como isso acontece, de como essa luz solar é refletida no globo terrestre, no planeta Terra, tá? E sabemos também que o globo terrestre é a melhor e a representação mais fiel do nosso planeta Terra, tá bom? Temos aqui o globo terrestre, tá? Se vocês visualizarem, vou dar uma giradinha nele aqui. Nós temos aqui o Brasil, estão vendo? Temos aqui o Brasil, esse laranja, com todos os estados, todas as capitais, tudo bem direitinho, tá? Aqui estão os outros locais que fazem fronteira, que tem uma divisa, né? Com o nosso território brasileiro, tá bom? Então, vamos lá. Aqui fica o Brasil, tá? E temos aqui no todo o nosso globo terrestre, tá? Eu vou pegar a lanterna para representar a luz solar, tá bom? Então, é o seguinte, eu não sei se... Deixa eu fazer o teste. Eu vou desligar a luz do meu ring light para vocês terem uma noção de como é essa questão da iluminação do globo a iluminação solar, né? Da luz solar no nosso planeta Terra, tá bom? Vou dar uma desligadinha, vai ficar escuro, só para vocês realmente visualizarem. Olha só, esse aqui é o nosso globo terrestre. E aqui nós temos a luz solar, certo? O Sol, ele não fica assim não, tá bom, gente? Ele é um pouquinho mais inclinado. E o nosso planeta Terra, ele também é inclinado. Se vocês podem observar que ele não é retinho não, tá? Ele é inclinado. Eu vou deixar até o Brasil viradinho pra vocês. O Brasil, ele não é assim, como a gente vê nos mapas, certo? Ele é inclinadinho de acordo com o nosso globo terrestre, tá bom? Então, a luz solar vindo de cima, se nós observarmos, ela vai estar iluminando mais o norte, que é em cima, do que o sul, tá bom? E a luz solar também, ó, observem, ela está pegando mais no centro do nosso globo terrestre, tá bom? Então, conforme o nosso... Deixa eu apoiar em mim aqui. Conforme o nosso globo terrestre vai girando, vai se originando o dia, por exemplo, no Brasil, ó. O Sol tá no Brasil, certo? Estão vendo aqui o Sol no Brasil. Conforme o planeta Terra vai girando, vai anoitecendo no Brasil, mas nos outros países, nos outros locais do nosso planeta Terra, vai iniciando o dia e assim por diante, tá bom? Sempre dessa maneira. Tem mais iluminação solar, tem mais luz do sol, né? Radiações solares no centro do globo e um pouquinho nos hemisférios, né? Que tem o norte e o sul, tá? Mas o norte, ele ainda é um pouco mais iluminado do que o sul, tá bom? Então, quando temos essa visualização, a gente consegue compreender melhor como acontece a questão da luz solar, tá bom? Então, esse movimento aqui, ó, esse movimento em que vai se originar o dia e a noite, ele é chamado de movimento de rotação, tá bom? Que vai se originar o dia e a noite, que no caso, o globo terrestre, ele vai estar girando, certo? Em torno de si mesmo e vai estar recebendo a luz solar. Mas a partir do momento em que o globo terrestre gira em torno de si mesma e em torno do Sol, temos o movimento de translação, que aí são dois movimentos, tá bom? Deixa eu ligar a luz agora para vocês me enxergarem direitinho. Temos agora os dois movimentos, tá bom? Movimento de rotação é quando o Sol girando em torno de si mesma, dando origem ao dia e à noite, certo?
é chamado de movimento de rotação, que ele é iluminado pelo Sol, gira em torno de si mesmo e vai se originando o dia e a noite. Já o movimento de translação é quando o Sol gira em torno de si mesmo e também em torno do Sol, tá bom? Isso vai gerar o quê, gente? As estações do ano e o período de um ano. Por quê? Porque ele leva 365 dias e algumas horas para fazer essa volta completa ao redor do Sol. Tanto é que eu já expliquei para vocês que o ano bissexto, ele tem um dia a mais no ano. E esse ano bissexto acontece por quê? Vocês prestaram atenção que alguns segundinhos atrás eu disse que o globo leva 365, o planeta Terra, né? Leva 365 dias e algumas horas para dar a volta completa. Essas algumas horas que ficam a mais, elas são somadas ao longo de 4 anos e de 4 em 4 anos nós temos o ano bissexto. E esse ano bissexto é o ano em que nós temos um dia a mais no nosso calendário. E esse dia a mais no nosso calendário, ele acontece em fevereiro, que tanto é que tem dia 29 de fevereiro, tá bom? Então, esse acontecimento de ter o ano bissexto, ele acontece de 4 em 4 anos, quando essas horinhas a mais que o planeta Terra dá ao redor do Sol são somadas e originam um dia, tá bom? Então, mais uma vez, a rotação é o movimento da Terra em torno de si mesma, certo? Sendo iluminada pelo Sol. E esse movimento em torno de si mesma leva 24 horas, que é o dia, certo? Nós acordamos com a luz do dia, com a luz do Sol, às vezes está nublado, mas está claro. E com o passar do tempo, vai escurecendo. Então, nós temos 24 horas no nosso dia. Então, o planeta Terra leva 24 horas para fazer esse movimento em torno de si mesma, certo? E o movimento de translação, que é quando o planeta Terra gira em torno de si mesma e em torno do Sol, leva-se 365 dias e algumas horas, tá? E esse movimento de translação, nós temos, ele vai dar origem, né, às estações do ano e também o ano em si, certo? Que ele completa a volta, inicia a volta, digamos, né, em 1º de janeiro e finaliza essa volta no dia 31 de dezembro, digamos assim, pra gente ter noção que leva um ano para essa volta completa, tá bom? Então, o Sol, ele vai nascer e vai se pôr. Se nós observarmos, a gente consegue identificar o Sol em várias posições diferentes. Quando dá meio-dia, o Sol fica bem em cima da nossa cabeça e a gente percebe que ele vai estar no meio do caminho. Quando ele for se pôr novamente, ele vai estar descendo, ele sobe e desce, tá? Para que, no caso, ele vai nascer e vai se pôr, tá bom? E nós somos iluminados pela luz do Sol nesse período, tá? E não é um horário certo para o Sol nascer e para o Sol se pôr. Sempre tem uma variação. Às vezes o Sol nasce às 5 horas, às 4 e pouquinho da manhã, às 5 e pouquinho da manhã. E ele se põe 6 e meia. Isso se modifica também de acordo com a posição do estado, do país, no globo terrestre, tá bom, gente? Então, vamos lá. No livro de vocês, como vocês não chegaram ainda os livros, eu vou estar lendo para vocês, mostrando para vocês, tá? Com relação a esse conteúdo, tá bom? Além de quente, o Sol é muito luminoso. Pois é, gente, o Sol é frio. Às vezes a gente está sendo iluminado, sim, pela luz solar, mas as nuvens acabam deixando meio nublado. E não é tão quente assim. Mas quando estamos num dia muito ensolarado, a gente consegue, nós percebemos o tanto que esse sol é quente, né? E ele também é muito claro. Não conseguimos olhar para o sol porque é muito, 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 muito claro, tá bom? Vamos lá. Quando ele aparece no céu, fica tão claro que não conseguimos ver os outros astros. Chamamos esse período de dia.
À noite, quando o sol não está visível, fica escuro e podemos enxergar muitas outras estrelas, a lua e os outros corpos celestes. Ou seja, quando é dia, a gente não consegue enxergar as estrelas, mas já quando a noite, pelo tamanho da claridade do sol, certo? Quando é noite, que o sol se põe, que o sol vai descansar, digamos assim, né? Nós já conseguimos ter uma visualização bem maior dos outros astros, tá bom? No decorrer do dia, temos a impressão de que o Sol se movimenta no céu, mas, na verdade, é a Terra que se movimenta ao redor de si mesma em um movimento semelhante ao de um peão. Esse movimento realizado pela Terra é chamado de rotação, como eu expliquei para vocês, tá bom? Temos aqui, nessa imagem, uma representação da Terra, mostrando que temos a Terra, viram que ela é inclinadinha? O Sol, quando está iluminando, é dia, e quando não está iluminando, é noite, tá bom? Vamos lá. Na página seguinte, temos aqui falando uma curiosidade, tá? Que eu vou ler para vocês, que é muito interessante. Ao mesmo tempo em que a Terra gira ao redor de si mesma, ela também gira ao redor do Sol, como eu falei para vocês, que é o movimento de translação. Dessa forma, a luz solar chega ao nosso planeta de forma diferente, dependendo do período do dia e do ano e da região. Você sabia que em alguns locais o Sol não se põe por cerca de 40 dias no ano? Esse fenômeno ocorre quando é verão nesses locais e é conhecido como dia sem fim, ou sol da meia-noite, já que fica claro inclusive no horário da meia-noite. Observe as posições do Sol durante um dia sem fim na Noruega. Gente, olha que imagem mais linda. Lá na Noruega, eles tiraram essa foto no mesmo local, né? Fizeram tipo uma montagem para vocês observarem a posição do Sol ao longo do dia no mesmo local. Então imagina só, de noite estar claro por conta da luz solar, por conta da iluminação do Sol. Acontecem em alguns períodos, né? Que o Sol não se põe por cerca de 40 dias. Então imagina só, durante 40 dias eles não têm noite, no caso, né? Eles têm sol até a meia-noite, gente. É muito incrível esse fenômeno que acontece, tá bom? Durante o inverno, acontece o oposto nesses locais. O sol não aparece por vários dias, ocorrendo as noites sem fim. Os moradores desses locais já estão acostumados, mas não deve ser nada fácil dormir quando está claro e trabalhar e estudar no escuro total. Você não acha? Nós já estamos condicionados ao quê, gente? Vai dando 9 horas da noite, tá bem escuro, a gente apaga a luz, apaga a televisão, desliga a televisão, vai deitar pra dormir, tá tudo escurinho, a gente dorme. E na maioria das vezes, tem gente que acorda sozinho, somente com a luz do sol, com a claridade, com o tempo e tudo mais. Agora, imagina só, a gente ir dormir quando ainda estiver escuro, claro. Imagina só, dormir de dia, como se fosse um descanso, um cochilo que damos no meio da tarde. E acordar ainda claro, ou se não, pelo contrário, acordar para trabalhar, para estudar ainda escuro. Para eles que já estão acostumados, é tranquilo. Agora, para nós, se um dia formos visitar, ou até mesmo morar nesse local, nós vamos sentir uma grande diferença. Até nos acostumarmos a viver desse modo, vai demorar um pouquinho. Tá bom? Então, gente, a aula de hoje é basicamente sobre esses dois movimentos, que é o movimento de rotação e o movimento de translação, tá bom? Que é a questão da luz do sol. E também trouxe para vocês essa curiosidade que acontece na Noruega, que são os dias sem fim e as noites sem fim, que fica por mais ou menos 40 dias com a luz solar durante o dia inteiro, ou na época do inverno, quando fica o período da noite durante o dia inteiro. É algo muito, muito estranho, né? Pra nós, que não somos acostumados. Pra eles já virou algo normal do dia a dia deles, que eles já são acostumados, tá bom? Então, anexado aqui, junto com esse vídeo, tem atividade proposta pra vocês fazerem, tá? Sobre esse conteúdo. Quem pegou lá na escola, só procurar nas folhinhas que você recebeu e fazer essa atividade. Quem não pôde buscar,
pode estar imprimindo, respondam a atividade bem direitinho e vão guardando essas folhas para vocês entregarem para mim quando finalizarem todas as folhas que foram entregues e que estão sendo propostas durante a semana, tá bom? Hoje é quarta-feira, temos essa aula, tem mais uma aula que eu vou postar para vocês. Quinta-feira tem outras aulas e até sexta-feira tem folhinhas para vocês, atividades para estarem sendo feitas, tá bom? Então, a de ciências está anexada para quem não conseguiu pegar. E quem pegou, olha mesmo assim a folhinha para você fazer a folha certa de acordo com as aulas, tá bom? Não peguem as folhas e vão fazendo tudo de uma vez, tá? Assistam a videoaula e façam uma folhinha em seguida, tá bom? Um grande beijo, essa foi a nossa aula de ciências, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, podem comentar aqui embaixo também, que eu estarei respondendo, tá bom? Até a próxima aula!